Olá, tudo bem com você? Aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a função cast no SQL Server. Então, vou te trazer o que é a função cast, aonde que a gente pode usar alguns exemplos de cenários, a sintaxe dela, como que a gente escreve a função, e também vou fazer uma pequena prática. Então, o que é a função cast? A função cast serve para transformar ou converter um tipo de dado em outro. Imagine que o SQL Server é um tradutor. Às vezes, você tem um dado que está escrito em um idioma, como texto, por exemplo, mas precisa que ele se comporte em um outro idioma, como um número ou uma data, para que tu possa fazer cálculos ou filtros, ou N outras funcionalidades. Então, a função cast faz essa tradução de forma rápida. Onde que a gente pode usar? A gente pode usar para transformar número inteiro em número decimal, para transformar números decimais em números inteiros, para, por exemplo, também transformar data e hora em somente data. E assim, existem N cenários, muito mais outros cenários, que tu pode fazer outros vários tipos de conversão. Mas para não alongar o vídeo demasiadamente, eu vou focar em esses 3 pequenos cenários e exemplos. Tá? Como que é a sintaxe? Select, cast, coluna que tu quer fazer a conversão, as, tipo e tamanho desse tipo, caso haja, que tu quer fazer a conversão, from, a tabela. Vamos praticar? Eu vou abrir o Management Studio aqui, e aí eu montei uma tabelinha aqui para poder exemplificar. Então o que acontece? Eu tenho uma coluna que eu chamei de valor inteiro, que eu tenho valores inteiros, uma coluna que eu chamei de valor decimal, que eu possuo valores decimais, e uma de data e hora, onde eu possuo data e hora. Então, a primeira conversão que eu vou fazer é de inteiro para decimal. Então, eu vou fazer o seguinte: select valor underline inteiro, vírgula, cast, e aí eu vou pegar o mesmo valor inteiro aqui e vou dizer que eu quero que ele seja decimal de 10,2. As converte aqui from dados underline cast, tá? O que eu estou dizendo com esse decimal 10,2? Que ele vai poder ter 10 casas antes da vírgula e 2 depois. Ó, vou executar aqui. O que aconteceu aqui? O meu valor inteiro, que eu trouxe a coluna para poder ficar bem visível, é diferente. Então, o valor inteiro ficou de 10 convertido, ficou 20,00, tá? O 50 ficou 50,00 e o 80, 80,00. Aí, assim, ó, para ficar mais claro, eu vou mudar aqui para 3 casas decimais e vou executar a consulta novamente. Olha como que mudou. 20 virou 20, ponto no caso, né, 000, 50.000, porque eu especifiquei que queria 3 casas decimais após a vírgula. Beleza, agora vamos fazer a conversão de valor decimal para inteiro. Então eu vou fazer o que? Decimal, eu vou dizer que meu valor decimal, que é o mesmo daqui, vou copiar e colar, as int asconv, para dar o nome do alias, from dados underline cast. E aqui, invertendo a ideia, o valor decimal está 25,10, ele passa a ser 25, ou seja, só a parte inteira do número, né? Ó, o 50.30 passa a ser 50 e o 75.9 passa a ser 75. Agora eu vou dar um exemplo de conversão com data. Então, assim, select data underline hora, que é o nome da minha coluna, cast. Agora eu vou fazer a conversão da minha data underline hora as date, porque eu quero que ela seja apenas date. Então, from dados underline cast. Executando a consulta aqui,
Agora eu fiquei com a situação onde eu tinha a coluna com data e hora que passou a ser apenas data. Então, para exemplificar aqui, 2026 0410 5816 virou apenas 2026 0410. Bom, gente, então hoje eu falei para vocês sobre a função cast no SQL Server, trouxe exemplos de onde a gente pode utilizar, também falei da sintaxe dela e trouxe a vocês com essa pequena prática para exemplificar o conteúdo. Espero muito que esse vídeo tenha agregado valor para você. Forte abraço, muito obrigado pela atenção e até o próximo!